que este é o formulário que fiz para este projeto, né, que é a promoção do acesso inclusivo aos serviços de saúde sexual e reprodutiva para mulheres e raparigas com deficiência no Distrito da Cidade da Beira. Eu já havia partilhado os termos de referência e o questionário antes de introduzir na plataforma. E o quadro lógico, né, também já havia partilhado. Então, este é o formulário. Dizer que não foi fácil fazer, né? Acho que até ainda precisa de melhorias de alguns aspectos, alguns saltos, que na verdade fui identificando à medida que ia vendo, fazendo os questionários, ia fazendo, mas pronto, sei que um outro olhar seria importante para fazer a melhoria do mesmo. Por exemplo, este aqui é o primeiro. Esta é a pergunta inicial, que é como consentimento informado e que, dependendo da resposta, ele pode remeter a continuar ou não na entrevista. Se for sim, a pessoa continua; caso não, vamos até ao fim, fazemos um salto para encerrar a, a, a entrevista. Então, ele está organizado dessa forma. Temos uma secção que eu procuro identificar a pessoa que está a entrevistar, a data, a província. O distrito ele é um estudo que vai ser feito na cidade da Beira, que foi feito na cidade da Beira e no distrito de Maringue. A ideia é fazer uma comparação dos sites urbano e o rural para ver como é que é a adesão aos serviços para mulheres e raparigas com deficiência. Então, se forem ver, aqui também tem um salto em que, dependendo do tipo de participante, eles remetem que as mulheres fazem parte do grupo A. Se eu for a entrevistar mulheres e raparigas, se for grupo-alvo, as perguntas direcionadas para o provedor de saúde, todas elas desaparecem. Então, é mais ou menos, eu acho que submeti hoje, vão ter a oportunidade de apreciar mais o salto, tem um link no próprio relatório. Então, seria mais ou menos assim como eu fiz, para fazer a correr o documento todo. Então, eu iria até o fim. Em termos de relatórios, ela apresenta isto, vai mostrando como é que foi na questão de participação. Como podem ver, das pessoas que foram inquiridas, apenas 2 recusaram fazer parte do estudo. Seguida, tem a parte em que tem o código do entrevistado, vamos descendo para ver a frequência. Todos temos para a cidade da Beira, qual era a porcentagem para a cidade da Beira, e no fim, o nosso gráfico mostra que tivemos 24 pessoas inquiridas, das quais 18 foram inquiridas no dia. Uma parte foi inquirida no dia 18, a outra parte no dia 19, foram a ver a frequência 14 e 18. 14 foram no dia 18, 8 no dia 19. No total, entrevistamos 22 pessoas a nível da província de Sofala. Isto dividido, não, isto dividido assim em termos de província. Se forem ver, a cidade da Beira teve mais participantes comparativamente ao distrito de Maringue, onde temos 11 da cidade da Beira e 10 do distrito de Maringue. Em termos de localidade, ele também mostra por localidade quais foram os participantes por localidade. Formos a ver. E todas essas entrevistas foram feitas por Joana Bunaca. Tivemos o maior grupo-alvo foi de mulheres e raparigas. Em termos de grupo de entrevista, tivemos mais mulheres do que provedores. Foram poucos provedores, tivemos 12 raparigas, mulheres com deficiência e 10 provedores. A média dos entrevistados aqui tem aqui. Depois temos a questão do Estado Civil, em termos das mulheres raparigas entrevistadas.
temos mais solteiras do que os outros estados. Podem ver. Depois temos o gráfico de tipo de deficiência. Vamos perceber que temos mais pessoas com deficiência física, visual e auditiva. Praticamente estamos em números iguais em termos de visual auditiva e menos deficiência intelectual, como mostram os dados numéricos. Houve também uma participante que era muda, isso no outro. Nível de escolaridade, maior parte das mulheres entrevistadas, mulheres raparigas entrevistadas, está no ensino primário. Depois procuramos saber dos serviços utilizados. Também podemos perceber que, na sua maioria, utilizaram os serviços. E o maior número de serviços procurados foi o planeamento familiar. A sua maioria responderam que procuravam o serviço de forma regular. As maiores dificuldades que encontraram para aceder aos serviços, maior parte das entrevistadas reportou dificuldades na busca de serviços, e a diferença entre as dificuldades ou atitudes negativas que enfrentou durante os serviços, podemos perceber que atitudes negativas e falta de informação são as maiores barreiras, e a menor é na questão da falta de transporte. Em termos de avaliação de serviço, na sua maioria respondeu normal e mal, poucas responderam que o serviço foi muito bom, apenas uma respondeu que o serviço foi muito bom. Em termos de respeito durante o atendimento, temos um grupo a dizer que, um grande grupo a referir, nesse caso, 6 mulheres a referirem que não foram bem atendidas. Procuramos também avaliar a questão da discriminação. Como podem ver, a maior parte afirmou que foi discriminada durante o atendimento. E aqui procurou-se avaliar como é que ela considera o que é que ela considera um mau atendimento. Então, temos as percentagens, a frequência e as percentagens. Em termos de acessibilidade para a unidade sanitária, temos um grande grupo a informar, a dizer que isso foi parcial e não, como pode ver das 12 mulheres entrevistadas. Em termos de principais desafios na questão da unidade sanitária, temos um grupo a responder que a casa de banho era inadequada, e temos um outro aqui onde eu digo que necessitaria de melhorias no próprio formulário, que eu fui percebendo depois, que o outro era necessário especificar este outro a que é que se refere. Também fizeram referência à falta de rampas, escadas. Aqui tem a frequência do outro, aqui que outra via. Aliás, dizer que este aspecto eu tive que fazer a melhoria quando percebi durante a atualização do primeiro questionário que não fazia sentido dizer outra e não especificar a outra. Então, teve que reformular um bocadinho o formulário para acrescentar esta informação. Em termos de informação recebida, percebe-se que a maior parte diz que recebeu informação, mas a maior parte refere que a informação não é compreensível. E em termos de preferência de recepção da informação, a maior parte prefere que ela seja de forma oral, as outras em línguas de sinais. Também tem a parte da avaliação dos serviços dos profissionais de saúde. Na opinião das mulheres raparigas, afirmam que os profissionais não estão preparados para receber pessoas com deficiência. E, por fim, temos o que é que se deve melhorar nos serviços de saúde sexual e reprodutiva.
e o que considera mais importante para melhorar. E esta também tem a parte da unidade sanitária, como eu disse, acoplei os dois questionários num só formulário, para não ter que fazer dois formulários. Então, aqui temos a parte da unidade, das unidades sanitárias. Aqui temos a rolada das unidades sanitárias da cidade da Beira, que são essas quatro primeiras, não. eh, Estas, Nhacões, Munhava, Xota, Macurungo, Mangalo Forte, são da cidade da Beira, Maringue, Supe, Canchixe, Nhamapaza e Maringue são do distrito de Maringue. Então, foram entrevistados provedores dessa unidade sanitária. Então, um grosso número de pessoas entrevistadas são enfermeiros e tínhamos um conselheiro. Todas as unidades sanitárias oferecem serviço de saúde sexual reprodutiva. Todas atendem pessoas com deficiência. A frequência que varia é de forma ocasional. A maior parte atende de forma ocasional. Em termos de formação sobre inclusão, a maior parte dos provedores afirmam que não foram treinados na questão da inclusão. Em termos de estarem preparados para dar resposta, só temos apenas um provedor disse que estava preparado para dar resposta, os outros de forma parcial, e quatro disseram que não estavam preparados para dar resposta. Em termos de acessibilidade da unidade sanitária, as 6 provedores afirmaram que as suas unidades sanitárias é de forma parcial, os outros disseram que não tinha, apenas um respondeu que a unidade sanitária tinha condições de atendimento. E foram reportados por parte dos provedores como principais desafios a falta de formação, recursos humanos, a infraestrutura e o outro. E para o outro, era mesmo falta de intérpretes para a língua de sinais, a distância e falta de transporte para os utentes e a falta de material de informação, educação e comunicação adaptado. Em termos de melhoria, os provedores de saúde acham que deve-se focar na questão da formação. Todos são, né? Temos quem acha que tem que focar na formação de pessoal, melhorar a questão de material e disponibilizar intérpretes adaptados, formação. Então, temos aspectos de melhoria aqui. Esta é a parte em que o próprio entrevistador faz uma observação da unidade sanitária e ele dá uma classificação do que ele acha da unidade sanitária. Então, a maior parte das unidades sanitárias estão entre má e regular. Quais são as outras observações que se fez durante as entrevistas à unidade sanitária? Aqui também temos as avaliações. Então, esta é a frequência de quantas pessoas disseram que não queriam fazer parte da entrevista. E também em termos de dificuldade. Então, esse mais ou menos seria o formulário. Agora, vou passar para a apresentação do... Este é o relatório de baseline, promoção do acesso inclusivo a serviços de saúde sexual reprodutiva para mulheres e raparigas com deficiência nos distritos da Beira e Maringue, província de Sofala. Eu sou Joana Monaca. Então, mais ou menos o relatório, mais ou menos não, o relatório está estruturado dessa forma. Temos um sumário, temos contexto e justificação, temos a metodologia, temos os quadros de resultados e indicadores de linha de base, temos os resultados da linha de base, temos a parte desta confrontação com a evidência, e temos uma parte que remete à questão da análise de gênero, deficiência e inclusão social, algumas implicações de monitoria e avaliação.
conclusões, recomendações, quadrilhões de projeto, referência bibliográfica. Então, este é o meu sumário executivo. O estudo foi realizado na província de Sofala, nos distritos da cidade da Beira e no distrito de Maringue. Então, é minha área de formação, trabalho, a questão de gênero, justiça e inclusão social, foi por isso que trouxe essa abordagem dentro do estudo. Foram entrevistadas 22 pessoas, das quais 12 são mulheres e raparigas com deficiência e 10 são professores de saúde. Como podem ver aqui, esta é uma amostra intencional e exploratória e esses resultados não devem ser visados como estatisticamente representativos da província ou do distrito. Os dados apenas é mesmo para identificar padrões relevantes sobre barreiras de acesso e disponibilidade, né? Então, em termos assim de resumo, o que é que nós alcançamos foi que 75% das mulheres e raparigas entrevistadas reportaram que utilizaram os serviços de saúde sexual e reprodutiva nos últimos 12 meses, mas 83,3% reportaram dificuldade no acesso e 83,3% consideram que as unidades sanitárias não eram acessíveis ou eram parcialmente acessíveis. Em termos das que fizeram uso do serviço, 22,2% mulheres e raparigas referiram que receberam atendimento respeitoso, enquanto que 55,6% reportaram discriminação. Em termos da oferta por parte dos provedores de saúde, eles informaram que ou referiram que as unidades sanitárias todas oferecem serviço de saúde sexual e reprodutiva para pessoas com deficiência, mas dos provedores entrevistados, apenas 40% receberam formação em matéria de inclusão e apenas 10% sentiram-se plenamente preparados para atender pessoas com deficiência. Então, nós podemos mostrar o estudo mostrou que o problema central não é a existência ou não do serviço, mas essa capacidade de funcionar de forma inclusiva, acessível, digna para responder às necessidades de pessoas com pessoas diferenciadas ou de mulheres e raparigas com deficiência. Contexto e justificação, a parte do contexto e justificação, eu trago aqui em que mostro que o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva é um direito fundamental e essencial para a promoção de saúde, bem-estar, igualdade de gênero e autonomia corporal, não é? E as evidências mostram que mulheres e raparigas com deficiência mostram que enfrentam barreiras no acesso, na utilização e na qualidade de serviço. E esta limitação vai desde a física até em termos de atitude. Então, a nossa proposta de intervenção prioriza melhoria do acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutiva, da qualidade de atendimento, acessibilidade às unidades sanitárias, a capacidade do próprio profissional de saúde e do acesso à informação inclusiva. Em termos de meta programática, o projeto vai apoiar entre 1.200 e 1.500 mulheres e raparigas com deficiência no distrito da Beira e na cidade da Beira e no distrito de Maringue, tendo em conta a própria capacidade operacional do projeto, não é? Em termos de estimativa da população potencial beneficiária, não é? Nós usamos como base aquilo que é prevalência global da deficiência a nível mundial na população feminina, que vai aos 15%, e que é de 15%, e essa é a prevalência global de pessoas com deficiência. A população feminina na idade sexual, na idade reprodutiva, isso de 15 a 49 anos, é de este número que aqui aparece. Então, estamos a dizer, se formos olhar
esta percentagem aqui, temos uma estimativa de encontrarmos nesse distrito 29.372 mulheres com deficiência. Então, nós usamos como base dados do Banco Mundial, dados do Instituto Nacional de Estatística. Então, mais ou menos essa seria a fórmula usada. Em termos pessoa, população estimada de mulheres com deficiência, temos a população feminina em idade reprodutiva e temos a prevalência estimada da deficiência. Então, seria assim como isto deveria de aparecer. Mais abaixo, qual seria, também mostramos como é que se fez a cobertura do projeto. E, por fim, isso é aquilo que eu já estava a explicar, não é? Como é que isso procedeu. Mais abaixo. Aqui também. Em termos de metodologia, já havia falado um bocadinho lá no sumário executivo como é que foi. Em termos de área de estudo, também já havia feito referência para não ser repetitiva. Grupos também, como já tinha apresentado no formulário, aqui temos grupo A e grupo B. Fiz o exercício de limpeza e preparação dos dados, e aqui vem o que incluiu esta limpeza, em que consistiu essa limpeza. Por fim, temos os quadros de resultados, indicadores, a linha de base. Esses são os critérios, são os indicadores que foram definidos na linha de base. Este é o valor do baseline que existia. Em termos, olhar assim, o que quer dizer exatamente com base nos resultados que fomos alcançando na entrevista feita. Então, aqui podemos perceber que no primeiro indicador, nota-se que, pelo menos das pessoas entrevistadas, das mulheres e raparigas entrevistadas, a maior parte afirma que recebeu o serviço nos últimos 12 meses. O Empower Consultoria. Seu próximo nível começa aqui.